Vou trazer o caso do Daniel Alves, Pronto. né? Ótimo caso. O caso do Daniel Alves, ele mudou a versão 5. É muito doido esse caso. Eu digo doido porque ele contrariou todas as expectativas das narrativas em torno da vítima de violência. Aquela mulher... Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por São Geraldo, refrigerante de caju genuinamente nordestino. Você já provou São Geraldo com um prato típico do Nordeste? Combina demais. Aliás, combina com tudo. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. E Fine, se tem alegria e diversão, tem Balas Fine, a marca de doces mais amada do Brasil. Agora pode, começando agora mais um episódio, Gugu. Tudo bem comigo? Tudo ótimo. Olha, Gustavo, hoje nós vamos ter conversa gente grande aqui. Hoje é conversa de adulto. Hoje é conversa de adulto. Conversa pra gente adulta. Exatamente. Adulta, né? Tem toda a razão. Não venha me puxar, não. Não faça. que eu não posso puxar, tô sentindo amigo? que você tá querendo me puxar. Não venha me puxar, não. Certo. Vamos lá. Mas antes de mais nada, a gente deve agradecer aos nossos patrocinadores e também ao Beach Park. Beach Park que nos recebe aqui nesse espaço maravilhoso, né? Com tudo a contento, né? Total. Olha aí, o ar-condicionado no 18 é uma maravilha. Rapaz, eu adoro gravar esse programa, principalmente, além da sua companhia, né? E dos grandes convidados. Obrigado. Por causa desse clima islandês. Né? Porque você sabe que eu tô até com um negócio de dermatite por causa desse calor, cara. Ah, é? É, porque meio frágil. Amigo, mas aqui é o seguinte, aqui tá 18 graus, lá fora tá 10 sol para cada um. E o parque truando aí de gente. Total. Mas, Gustavo, além do Beach Park, a gente deve agradecer aos nossos dois patrocinadores. Eu me refiro à Fine e também a Refrigerante de Caju São Geraldo. Maravilhoso. Que patrocina aqui o nosso conteúdo. E hoje a gente recebe quem, Gustavo? Por favor, Alexandre me conte. Lima. Para começo de conversa, ela é baiana, né? Baiana já é outro espírito, né? É, outra baiana história. É aquela coisa já, né? É mãe. É jornalista. Formada aqui na uma universidade daqui, que eu não vou dizer o nome, porque eu não vou ficar fazendo propaganda para a Unifor. Inclusive, foi a companheira de sala de uma colaboradora nossa, né? Que, aliás, a sua funcionária, Gisele? Fundamental para o programa. Fundamental para o programa. Sim, a Gisele. Inclusive, até peço até uma salva de palmas para a Gisele. A Gisele é... Porque vou te dizer, viu, cara? Essa trabalha, viu? Se não fosse a Gisele, tinha só 4 episódios no máximo aqui. Total. Podcast. E ela, cara, transformou a sua dor dela, num grande trabalho junto às mulheres e aos homens também. Certo. Viu? Ela fundou uma ONG, certo? Para realizar esse importante trabalho de democratização das informações acerca do enfrentamento à violência contra a mulher. Certo? Ou seja, assunto mais do que atual, né? E mais do que isso, através de palestras, exposições, entrevistas e outras atividades, a ONG se tornou porta-voz dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica, em sua maioria, né? Mas tem violências também em outras áreas. Palmas para Andressa Meirelles! Andressa Meirelles! Ai, meu Deus do céu, eu fiquei aqui, olha, eu tô na frente deles, Esqueci. As vozes. Ela é fã, né, da Rádio Beach Park. É isso que eu esqueci de falar. Por favor, bota no meu currículo. Bota no currículo. Da Beach Park. Esqueci de falar. Colega de Gisele, por favor, porque isso bota no meu currículo. Alexandre, aliás, esqueci de mencionar isso, cara. O quê, amigão? Que a gente fica falando, nós não temos fãs. Tá aí, uma fã de qualidade. Rapaz, e o Target? Né? Porra, maravilhoso. Mais baixo, né? Mais jovem, né? Exato. Quem diria que a gente falaria para esse público, né? Mais jovem, né? Tá dizendo, claro. Não é isso? Chique, né? Não é? Pra esse público, eu tô assim, gente, do que eles estão falando? Isso é bom ou isso é ruim? Mas deve ser bom, deve ser bom. Andressa, obrigado por muito ter vindo. Obrigada. Muito legal te conhecer. Vamos ter um papo massa aqui, esclarecedor nesse episódio. Fundamental, necessário. Né? Porque é um tema realmente que precisa a todo tempo se jogar a luz em cima, né? Andressa, o teu trabalho começa quando? O meu trabalho começa quando? Eu primeiro quero agradecer esse espaço da gente poder conversar,
né, sobre violência contra a mulher. A gente fala no projeto, inclusive, sobre violências contra mulheres. Porque são vários tipos de violência. E nós somos várias, nós somos diversas, nós somos plurais. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, mas estar olhando ali para trás e ver Gisele o tempo todo. Foi minha colega de faculdade, eu tive o prazer de dividir sala de aula com ela. Uma aluna brilhante, brilhante, gente. Ela é boa aluna? O quê? Caxias? Maravilhosa. Sério? Ela tem cara de maravilhosa. Sempre foi. E impecável, uma inspiração. Muito bom ter você aqui com a gente. E muito necessário. A gente sempre está falando sobre esse assunto. Fico feliz de poder falar sobre esse assunto, porque eu tô viva, gente. Eu podia não estar. É tão simples. E que chega, assim, vocês me veem com um sorrisão no rosto. Tem gente que fala assim, caramba, ela fala sobre esse assunto com um sorrisão, porque eu tô viva, entendeu? E eu podia não estar aqui para poder contar essa história. E qual é a tua história, Andressa? Eu sou mais uma mulher que sofreu violência também. E eu nunca imaginei que eu passaria por isso, porque a história que contam a respeito da violência, e ainda a história que contam hoje em dia, eu tô falando de bastante tempo atrás, mais de 5 anos atrás, quando a gente fala sobre violência, ainda existe uma caricatura da vítima. E a caricatura das histórias. Então, assim, falam da violência se você viu isso na sua casa. Então, a mulher sofre violência e, de alguma maneira, permanece nessa relação porque ela já viu isso acontecendo com a mãe dela, com a avó, com a irmã. Então, algo naturalizado. Aí falam da mulher que é dependente financeiramente, e sim, essa é uma realidade de muitas mulheres, né? Mas dependente financeiramente desse homem agressor. E aí falam de uma mulher, então, que não tem com quem contar. A minha história não era nenhuma dessas. Eu nunca vi isso na minha família. Eu não era dependente financeiramente dele. Eu tinha com quem contar. Eu sabia que no momento que eu falasse para a minha família que aquilo estava acontecendo, eu sabia que eu ia ter-os ao meu lado. Como é que eu estava passando por aquilo? E eu acho que essa falta de informação, da gente conseguir ter acesso a histórias diferentes, a histórias diversas do que acontece de verdade, quando acontecia comigo, enquanto acontecia comigo, eu lembro de eu pensar assim, o que eu sou? Porque eu não sou, eu sou fraca. Você entende? O fato da gente ter poucas histórias narrativas a respeito do assunto faz com que a gente não se reconheça em nenhum lugar e aí a gente se veja menor que os outros. É o que Chimamanda fala do perigo da história única. Trazendo essa questão do... Quando só tem uma história, uma narrativa, e eu estou colocando aqui para o meu caso, mas assim, a cara estampada do privilégio também. Uma mulher branca que tinha independência financeira, seguindo o padrão que as pessoas dizem do que é o padrão estético, uma mulher magra, jovem, né? Tinha família para poder contar, teria o acesso ao jurídico. Tudo estava ali contando, entre muitas aspas, a meu favor. Imagina de outras mulheres. E você não estava no perfil da mulher que sofre agressão dentro de casa, né? Com esse perfil existe. Com esse perfil que você acabou de desenhar aí. Sabe o que eu acho difícil? Não existe um perfil de uma mulher. Existem perfis de mulheres que sofrem mais violência, que estão mais vulneráveis. Certo. Mas é uma violência que nos alcança, nos atinge, quanto mulheres. Então, você vai ter uma mulher preta, bem-sucedida, diretora de empresa. Você vai ter uma mulher periférica. Você vai ter uma mulher com deficiência. Você vai ter mulheres diversas, plurais, em diferentes realidades. E aí pensar essas narrativas nesse olhar de interseccionalidade, no sentido de que, né, as camadas que nos compõem, às vezes nos revitimizam diante de tantos, que a gente está falando de machismo como espinha dorsal, mas a gente fala do racismo, né, do classismo. Quando a gente começa a somar todas as outras formas de violências, a gente está falando de uma situação muito mais complexa do que se imagina. E eu lembro que quando aconteceu comigo o primeiro episódio de violência física, ele pegou e eu vou contar isso e tem um porquê, tá? De forma nenhuma, é só por contar. Ele pegou e ele apertou meu pescoço e deu um murro na parede. Ele nunca tinha quebrado nada na casa, ele nunca tinha batido em parede nenhuma, ele nunca tinha... Ele gritou, me xingou, não. Eu lembro que nesse dia eu chorava muito. Eu falei assim, como é que você está fazendo isso comigo? Como é que você está fazendo isso comigo? E aí ele parou e fez assim, não fala assim. Eu falei, você vai fazer o quê? Porque eu estava chorando, em pânico de tudo aquilo que ele gritava. E ele pegou, apertou meu pescoço, deu um murro na parede e me deu uma cabeçada. O termômetro da violência, um instrumento que vários
vários órgãos, várias instituições divulgam por aí, é um termômetro que diz que a violência ela tem uma lógica. Então, ela começa com, e se ele te beliscar, se ele te chantagear, se ele brincar... Tem lá escrito, brincar de bater. Não existe brincar de bater, né? Aí, se ele te ameaçar, se nananã, isso aqui acontecer, cuidado. Aí, daqui a pouco vem, ele vai quebrar a casa, nananã, tem uma escala, depois... Né? Só que essa escala não faz sentido, ela não é real, Guga. E quando a gente tem esse tipo de informação, de alguma maneira a gente... Opa, se isso aqui ainda não aconteceu comigo, não tá tão grave. Entende? Então é perigoso. A gente tem que ter cuidado com a informação. E aí o projeto... Alexandre me perguntou de onde nasceu o projeto. Eu acho que da minha necessidade de conversar com outras mulheres e entender o que não nos disseram. Porque o projeto é isso. É uma pergunta genuína. Me emocionou agora. Ai, meu Deus, 4 anos de projeto, Gisele. E me emocionou. Andressa, mas deixa eu te fazer meu Deus. Pergunte para poder... que me surgiu aqui. Você disse que a mulher não tem perfil. E o homem tem um perfil? Ou pode ser qualquer homem? Assim, ou é qualquer homem, pela sua experiência, né? Tem sido... Outras... Não existe um perfil do agressor. As pessoas falam sobre sinais. Eu acho muito perigoso falar sobre isso. Mas, assim, é o homem que vota em qualquer partido político, que tem qualquer orientação... Entende? Orientação ideológica. Não tem até hoje um dado que fale, não, são homens assim, assim, assim. A gente brinca entre mulheres e aquela coisa. É o cara super... engajado, o feminista que diz mais feminista que eu. Você entende? Não tem isso. Mas tem, por exemplo, assim, um perfil, sei lá, homens que têm uma relação ruim com família, ou que não tem família, ou que, enfim, que tem algum passado ali. Eu desconheço esse dado, porque o que eu tenho visto é que vem uma estrutura machista que propicia, que proporciona e quase promove manifestações de violências contra nós mulheres. Então, não existe dizer assim, sabe? A gente pede... acho que o que não disseram tem muito disso, de tentar promover, inclusive, essa educação antimachista, para que a gente tenha menos homens, que a gente tenha uma geração, né, de meninos que vão crescer e se tornar homens que não sejam machistas. Mas até hoje não tem isso. As novelas fazem isso, né? Teve a novela... uma recente estava reprisando aí esses dias, e aí traz aquele ator, não vou dizer o nome, porque senão vou remeter a novela, mas você não vai saber, gente. Quando ele entra em cena, ele tá todo de preto. E aí a música fica tensa. E aí ele olha, sabe? E aí ele entrou, e aí ele xinga o garçom. E ele é grosso com o porteiro. E aí daqui a pouco ele olha feio. E a música faz assim, então você sabe que ele vai dar a raquetada na mulher. É isso que a novela trazia na época. Quando ele aparece nesse lugar tenebroso, nananã, todo mundo sabe que ele é o agressor da novela, né? Existe uma forma de vestir. Gente, isso não é filme da Disney, não. A realidade não é o vilão da Disney. É o cara que é super legal no ambiente de trabalho, sabe? É o cara que convive com você e que ele é super bacaninha. É um cara que tem um discurso muito legal. Mas dentro de casa, ele não é legal. E aí a gente tem batido muito nessa tecla, né? Esse homem que não é legal com a sua esposa... Não tem como separar a coisa do, ele é um mau marido, um agressor violento daquela mulher, mas ele é um bom pai. Aquela criança está sofrendo diretamente. A psicologia agora tem trazido esse discurso, que bom, um discurso novo, de que não tem mais como ser uma violência indireta à criança. É direta. Ela sofre os danos emocionais diretos dessa violência que ela está presenciando em casa. Então, eu acredito, Guga, nesse processo de educação social. Entende? Menos... E claro que tem hora que a gente quer apontar o dedo, sim. Que a gente morre por dentro e sangra também. Mas não é isso que vai resolver. Não vai dar para encarcerar todo mundo. E a gente sabe que no nosso país, de estruturas tão racistas e tão classistas, quem vai preso muitas vezes é o preto pobre periférico. Entende? Mas esse homem... que ele é um político, que ele é um diretor de empresa, que ele é um juiz, que ele é um advogado, alguém bem-sucedido, cheio de dinheiro, ele consegue ainda contornar, né, a punição. Então, a gente trabalha para que isso seja resolvido de alguma maneira. É o sonho do que não nos disseram. Andressa, na tua cabeça, essa estrutura que você falou, esse ambiente que permite e certas vezes promove, é realmente em todo o espaço em que há convívio social, ou seja, na escola,
é no bar, é no... O ambiente, a sociedade, o modo como a gente vive é uma estrutura que realmente permite e motiva? Ou existe alguma bolha que... Eu não conheço ainda, não. Se tivesse a que bolha, se salve. me conta que ela me avisa, por favor. Uhum. É engraçado que quando a gente fala sobre estrutura, desde quando teve a morte do George Floyd, começaram a falar nos noticiários sobre estrutura racista. Estrutura racista. E eu senti muito isso na época. Parecia que a gente estava falando de um fenômeno da natureza. Quando a gente fala de estrutura machista, estrutura racista, parece que é algo que acontece e que não tem intervenção de ninguém. Acontece a despeito do ser humano. Não é isso. Existe uma sociedade, né, que repete padrões machistas. Então, não tem como a gente falar de bolhas preservadas. Pelo menos eu, Andressa, nunca estive numa bolha de falar assim, poxa... Só tem aqui todo mundo... Porque é um processo, entende? E eu não estou falando isso em tom de... Até nós, quanto mulheres, muitas vezes reproduzimos o machismo. Então, essa é uma conversa que eu entendo que é para com a sociedade. Aí você perguntou, a escola, eu falei, meu filho tem 6 anos. E aí meu filho, ele estava na escola, ele chegou em casa e falou, mamãe, você não sabe. Agora tem um monte de coleguinha meu falando, fulaninha é minha, 6 anos de idade. Fulaninha é minha, e eles ficam se empurrando. Mas minha porque... no sentido que é minha namorada? Não sei. Amiga, ele morreu no minha, né? Mas assim, é como se fosse minha... A posse mesmo. São crianças de 6, 7 anos. É minha. Aí ele falou assim, aí eu cheguei pra eles e falei, olha, ela é dela mesma, tá? E ela só tem que obedecer ao pai e à mãe dela. Aí ele olhou pra cara e fez assim, fiz certo, mamãe. Falei, cara, ela é dela, né? E aí passou um tempo, ele voltou e falou assim, mamãe, eles disseram que ela é dela, porque ela é dele, cada um, né? Porque quando ela crescer... Ela vai casar com um deles. Aí ele fez... Aí eu disse que ela casa com quem ela quiser. E se ela não quiser, ela não casa. Aí eu falei, poxa... Andressa, você disse aí que existem vários tipos de violência, né? São vários tipos de violências, né? Ou são várias violências. E aí, deixa eu fazer uma pergunta, né? Por que o homem agride? Por que o homem assedia? Por que o homem faz isso, ainda faz isso? Eu ia jogar para vocês, né? A pergunta era para vocês. Me digam vocês que são homens, né? Porque existem várias ditas motivações. Não são motivações reais, né? Assim, eu não vou trabalhar na área desse sentimento de posse como sendo uma justificativa. Existe, acho que, uma cultura que valida valores machistas, comportamentos machistas, e enquanto isso não for quebrado, a gente não vai conseguir ter paz. E eu digo paz no geral. Por quê? Quando a gente começou a trabalhar no que nos disseram com o programa de palestras, decidimos que a gente também ia conversar com os homens. Os homens são aqueles que mais matam mulheres, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, a maior parte dos agressores é formada por homens. Também tem mulher agredindo mulher, tem mãe agredindo filha. A Lei Maria da Penha, ela fala da violência contra a mulher. Quem é o agressor? Pode ser, inclusive, uma mulher. Pode ser a mãe, né? A Lei Maria da Penha é sobre violência doméstica e familiar. Então, em contexto de vínculo afetivo, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser de uma neta com a avó, pode ser do marido, pode ser de um paquera, não precisa ser um vínculo né, de uma certidão de casamento. Pode ser um fica, eu ia dizer um flerte. E você tem coragem de dizer que você é mais velho que eu. Eu ia dizer flerte. Quem é que fala flerte em pleno 2024? Eu sou uma pessoa antiga, gente. Eu tenho uma alma antiga. Mas pode ser um vizinho, entende? A perspectiva da mulher, quanto vítima dessa violência, cometida por alguém com quem ela tenha contexto de vínculo afetivo, né? E aí, quando a gente fala sobre se a maior parte desses agressores, né, é formada por homens, a gente precisa chamar os homens para a conversa. Porque senão a gente vai e eu coloco só, não que isso não seja importante, mas isso não supre a nossa necessidade para sanar o problema. Então, eu vou explicar. A gente teria mais mulheres denunciando, por exemplo. Se eu alcanço mais mulheres, todo mundo que trabalha com enfrentamento à violência contra a mulher, e tem muita iniciativa bacana no nosso país, muita gente séria trabalhando com o assunto. Se a gente tem mais pessoas alcançando mulheres para explicar o que é violência, a gente tem mais mulheres com a possibilidade de se reconhecer quanto vítima se estiver em situação de violência. Então, peraí, eu não sabia que isso aqui era violência,
Eu estava vivendo isso, eu não sabia dar nome, e nomear é muito importante, porque quando a gente nomeia de alguma maneira, aquilo existe de uma forma mais concreta para a gente entender e tomar uma atitude a respeito. E aí, opa, eu estou passando por isso aqui é uma violência. Eu entendi. Aquilo ali que estão mexendo comigo é uma violência, eu vou cair fora. Né? Isso que eu estou vivendo há 20 anos, eu posso pensar em romper essa relação. Mas, como eu disse a vocês no começo, né? Na conversa aqui, bastidores, eu tive um bastidores com vocês dois. Se a gente alcança o homem, a gente tem a possibilidade de romper com a violência. Porque é o homem que está agindo em violência. Então, é ele que tem que romper com a violência. A mulher consegue romper a relação, ela consegue sair da relação. Mas a violência, quem rompe é esse homem. E aí, se eu consigo alcançar homens também com informação, eu consigo pensar na possibilidade desse fim de atitude em violência. E esse desejo nasceu quando eu fui nomear o projeto. Me questionaram, por que não elas contam? Ou o que não disseram a elas? Eu falei, porque essa é uma convocação social. É todo mundo sentar na mesa e entender o que não nos disseram a respeito de violência. E aí a gente estava no shopping, na primeira edição. Eu lembro de um homem que tirou o fone de ouvido e falou assim, eu faço isso aqui com minha namorada e eu nunca soube que isso era violência. Ele nunca associou. Ele falou, o que ele estava pensando, ele verbalizou ali, de tão forte que foi para ele, porque a gente está acostumado a pensar na reação de uma mulher. Opa, peraí, me conectei com essa mulher aqui, na dor. Era um homem, ele falou, peraí, eu faço aqui... Aí ele fez assim, eu tô agindo em violência, eu sou um agressor. Aí ele parou, ninguém precisou dizer nada a ele. E ele saiu. O que ele fez a partir daquela informação, eu não sei. Eu sei que ele percebeu que ele agia em violência. E ele verbalizou. Falei, opa, peraí. Tem mais aí. E aí, numa das palestras com esses homens, eu lembro que uma vez eu falei, né? Esse homem, em número, é aquele que mais comete violência contra a mulher. E aí teve um que falou assim, e a gente é o que mais comete violência contra a gente, né? Os homens são os que mais cometem suicídio. Então, é pensar nesse homem, nesse machismo, que faz esse homem como uma... Isso não é passar pano, isso não é amenizar a situação, é de uma realidade, de uma estrutura que faz com que homens sejam essa máquina. Você cresce não podendo demonstrar sentimentos, você cresce se desumanizando cada vez mais para performar uma masculinidade esperada, né, que tem uma expectativa social de um tipo de masculinidade que se espera que se performe. E aí esse homem vem negando a si, negando seus desejos, suas emoções, fechando. O outro é objeto. Então, o que eu tenho entendido é que homens desumanizados nesse processo naturalmente vão objetificar mulheres. Você entende? Se eu não sou inteiro em mim, nas minhas emoções, em lidar com frustração, em lidar com a possibilidade de uma masculinidade que não é aquela que é esperada por mim, o outro, quem é o outro? E aí esse reconhecimento de pertencer e de se entender quanto homem em sua inteireza, eu acho que possibilita esse homem também pensar na mulher quanto um ser humano inteiro, que tem direitos, que tem vontades próprios a ela, entende? Eu tenho entendido... Eu queria ter uma resposta mais fácil, uma resposta mais curta, mais lacradora, tipo, pá, e aí você corta e fala assim, eu não consigo. Porque é sentar e ouvir pessoas, sentar e conversar com pessoas, sentar e entender o que está acontecendo. E aí a situação é mais embaixo. E Andressa, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Só mais uma pergunta aqui. Antigamente, né, na época do Alexandre e tal, como era? As mulheres não eram maioria como chefes de família. Imagino que isso é um dado muito importante da sua ONG, né? A questão financeira permeando aí. Hoje em dia, por dados, por estatísticas, as mulheres são mais de 51% as chefes de família da família, né? Ela que provém, né? Ela que banca a família, né? Isso aí não colabora para combater o machismo, a violência doméstica, tipo a questão financeira, o fato, ou pelo contrário, agrava? Eu não sei te dizer se agrava. E eu sempre me coloco nesse lugar de pensar e ouvir. O que eu sei te dizer é que a independência financeira não é uma garantia de não violência. Entendi. Entende?
muitas vezes o discurso... tem uns posts na internet que vem tipo assim... fazer faculdade, trabalhar para que nenhum homem nunca venha mandar em mim e eu não sofra violência. Entendi. Existe isso dói. Essa coisa mítica, né? Poxa, isso dói. Porque parece que se você... Então, como é que explica uma mulher que é independente financeiramente, uma mulher que e sofre violência? Ela é fraca, entende? Ela tá... A independência financeira não garante a não violência. Conheço várias mulheres, e de perto, não só dado, né? Conheço de perto várias realidades de mulheres independentes financeiramente, cargos altíssimos, mulheres inteligentíssimas que sofreram violência, que estão em situação de violência, que não sabem como sair disso. Então, é profundo, entende? A gente tem que discutir muita coisa para poder discutir a saída dessa mulher desse ciclo. Então, não é só denunciar, entende? Não é só ter a independência financeira. Quando a gente fala de enfrentamento às violências contra mulheres, nada é só alguma coisa. Sabe? Andressa, ao mesmo tempo que não dá para você interromper, você estava falando, né? A violência precisa ser interrompida pelo homem, porque a mulher pode sair do relacionamento, mas o homem é quem de fato promove a violência. Paralelo, e uma coisa não impede a outra, paralelo ao trabalho que precisa ser feito, acho que numa linha do tempo, por muitos e muitos anos, não precisaria ter também para a mulher, no exemplo que você deu, mulheres independentes, bem-sucedidas, com informação, elas não conseguem, às vezes, perceber que estão numa situação de violência. A mulher, ela não teria que ser trabalhada também na mesma intensidade e por longos e longos anos para que as próximas percebam, as gerações de mulheres percebam que ela está numa situação ou num ambiente de violência, ou seja, para perceber assim, num clique. E não, é como a gente estava conversando aqui internamente, né? Tem um episódio, tem mais um, e mais um, e mais um, e às vezes você até consegue sair do relacionamento, mas só vai perceber depois que você estava num ambiente de violência, né? Como é que educa essa mulher, né? Eu estava falando dos meninos, né? Que eles são criados para esse lugar de machismo. Engole o choro, ainda existe isso. Eu achava que não, que eu achava que era coisa, sei lá. Ainda existe. Eu vejo meu filho de 6 anos e um Benjamin caiu, machucou o joelho, veio chorando para mim. E aí ele veio chorando, o berreirão. Uá! E eu abracei e tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, mamãe, meu colega acabou de falar que guerreiros não choram. Eu falei, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Aqui em casa, e o guerreiro, inclusive, que você conhece. Eu falei, rapaz, aqui em casa, o nosso guerreiro, que é né, ele é o chorão, sempre se emocionou, é muito doce. Mas eu vou dizer mais a você. Os guerreiros aqui em casa, eles choram, eles saem com as lágrimas e eles vão em frente. Mas eles choram e são acolhidos. Então tá tudo bem. Meu filho tem 6 anos. Esse discurso ainda é presente e eu soube através dele. Quando a gente fala de meninas, existe uma educação e aí... sabe aquela coisa do... não suja o vestido. A menina que é desse lugar, não suja o vestido. Fala direito, fala baixo, não fala assim. E o menino tá lá soltando palavrão, brincando, não sei o quê. Aquelas coisas bem. E todo mundo, ei, garotão. E a menina, se fizer, fecha a perninha. Olha aí. E os cabelos, eu fico brincando que os nossos cabelos, é que eu tô olhando pra cá porque a Gisele tá aqui. A gente é pequena, as mães parece que vão puxando os cabelos da gente, né? Os meninos saem de casa, tomam banho e tá pronto. Tem uma pesquisa que fala que como os homens se sentem... Você se sente bonito, o que é que você faz pra se arrumar, né? O cara fala assim, eu boto perfume, boto a roupa, tô pronto. E a gente demora horas pra poder ficar pronta. A autoestima do homem... Tem uma brincadeira dessa, né? A autoestima do homem hétero deveria ser encapsulada pra gente encontrar na farmácia. Mas, a gente, quanto menina, existe um desconforto... Hoje em dia, acho que tem pensado muito a infância, mas na minha época, eu tenho 32, era desconfortável. Inclusive, as roupas das meninas eram desconfortáveis. A nossa farda era diferente. Existe a questão da hipersexualização da infância. E não só de meninas, mas de meninos também. Porque quando o menino é criado para ser o pegador, esse menino está sendo hipersexualizado. A gente só fala da hipersexualização das meninas. Mas, falando das meninas, esse lugar de... Fala baixo. Não seja grosseira. E o menino tá ali falando. Tem uma pesquisa, eu queria lembrar agora de onde é, mas serve como ilustração. Não vou trazer como ciência, vou trazer como ilustração. Pegaram suco de limão e colocaram sal.
meninos e meninas da mesma faixa etária, 6, 7 anos, 8 anos de idade. E aí botaram eles para experimentar. Diz que os meninos tomavam e... que horror, que nojo! Verbalizavam ali a insatisfação. E as meninas, parece que uma ou outra falou, não, obrigada, eu não quero mais. Mas não falaram, isso aqui tá horrível, tá intragável. Uhum. Entende? E aí perguntaram, por que vocês não falaram a respeito? Por que vocês não se pronunciaram? Porque a gente não queria ser mal educada. Certo? Isso denuncia muito a respeito de como criamos meninos e meninas. Se a gente, quanto mulher, menina, a gente não é criada para poder falar dos nossos desconfortos, a roupa aperta, o sapato aperta, o salto alto aperta, e tudo aperta, sabe? E tudo... É diferente. A gente não tem a possibilidade de um dia, numa relação em que o desconforto talvez seja o primeiro sinal de que algo está errado. Se eu já sou acostumada a estar no desconforto de uma maneira comum, como é que eu vou falar a respeito do assunto? Então, a gente precisa de uma geração de meninos e meninas que possam falar dos seus desconfortos, explorar suas emoções, serem acolhidos. E aí eu acho que a gente vai ter meninos emocionalmente saudáveis, mulheres emocionalmente inteiras, a gente se pertencendo. Forte, né? Com quem será que fulana vai casar, né? E a expectativa de, muito cedo, a gente ter o namoradinho, não sei o quê. E os meninos também. Cadê a namoradinha? E o menino, às vezes, tá lá, tipo, querem jogar futebol, na fase do ECA. Não. Mas existe uma expectativa dessa adultização precoce que interfere em como nós somos desenvolvidos, cada um a uma maneira, e como isso se encontra lá no final. E na hora que encontra, não está dando certo. A gente não tem parâmetro, quanto sociedade, a gente está tentando desenvolver parâmetro de relações saudáveis. A gente começou a falar sobre o que não é saudável. A gente pouco fala do que é saudável, entende? Olha que loucura. É verdade. Era tudo punk, tudo acontecia. De repente, gente, isso aqui é punk. Gente, isso aqui tá errado. Gente, isso aqui não tá legal. E aí vem para um outro ponto que é... Tá, e agora? Eu faço o que com isso? Como é que eu existo, quanto homem, se não dessa forma? Porque se eu não for esse homem que corresponde a esse tipo de homem que se espera, eu sou o quê? E aí vem uma questão de identidade coletiva, né? De como é ser homem. Não tem ninguém dizendo, né, o que é ser, né? Agora, o que é... Agora, realmente, o que é ser... O que você falou é verdade. A estrutura ainda é muito machista. Né? Ainda, patrão? Ainda é muito machista. Eu estava me lembrando, que você estava falando, eu estava me lembrando lá dos longínquos anos 90. Na verdade, 80, que eu tinha uma amiga de colégio, né? Eu devia estar no primeiro ano, chamava Fabiana, me lembro até hoje, que ela tinha, vamos dizer assim, hábitos pouco convencionais para moças, né? O amigo quer falar de Fabiana. Ela sentava de perna aberta, né? Com moletom e tal, e eu achava estranhíssimo, né? Os meninos achavam estranho, porque realmente é aquela coisa, né? Não era modus, né, de uma moça, mas é verdade, ainda... Agora, isso é muito, Andressa, assim, eu passei um tempo em Londres, né? E eu percebi que lá fora do nada. A coisa é um pouco diferente, né? Esse movimento já está bem avançado com relação, em alguns países, né? Com relação a direitos de homens e mulheres e questões de homens e mulheres, né? Lembrando que o tempo que ele passou em Londres foi em 2001. Está em 2024. Mas lá eu percebi, por exemplo, a minha amiga que já tinha ido comigo, já tinha viajado para Londres, ela falou, Google, olha, mulher inglesa, a sociedade inglesa é diferente da sociedade brasileira. História, né? Entendeu? Então, essa coisa do assédio, do olhar, do paquerar, são coisas completamente diferentes, entendeu? Eu acho que tem essa violência mais escancarada, que seria do assédio, né? Que a gente é difícil conversar. Eu ouço muitos homens falando assim, mas agora não pode nem pegar na mão, mas agora não pode nem elogiar. Digo, irmão, a gente vai ter que começar a dosar as coisas, porque o que às vezes é elogio para um, é assédio para o outro, é desconforto. Então, tem que entender a dinâmica da coisa, e é possível paquerar sem assediar, é super possível, Total. Né? Eu acho que é uma questão de educação cultural. Mas isso não tem... Existem manifestações de violências sofisticadas em que mulheres são silenciadas. Bom, eu vou fazer primeiro uma ilustração e aí eu acho que a gente consegue trazer. Pensa nos filmes de guerra, Segunda Guerra, tá? Canhão, o rifle, papai, barulho pra caramba. Barulho, o visual, quando pega, sangra, mata, deixa, né? Mutila, ok? É a violência física, né? Aquilo que a gente consegue ver,
o que a gente consegue ouvir porque alguém grita, chora, aquilo que deixa alguma marca ou mata. Aí pensa no filme do James Bond, que ele pega ele aperta aqui uns 3 negócios no relógio, e aí sai um laser assim que ninguém vê. De repente o prédio lá do outro lado se destrói, implode. Ninguém viu como aquilo aconteceu. E o prédio implodiu. Não é sutil. Às vezes falam sobre violência sutil. Sutil, caramba. Ela é mais sofisticada. E aí, quando a gente fala sobre essa violência sofisticada, eu estou falando de tudo aquilo que nos mata em vida e que às vezes não deixou marca visível aos olhos. Eu lembro de conhecer uma mulher, ela falava assim, eu não podia usar perfume porque ele não deixava. E 7 anos depois dessa relação. Até hoje, quando eu pego um perfume, eu lembro que eu não podia usar porque ele não deixava. Aí ela falou assim, ele nunca bateu em mim. Eu nunca apanhei dele. Mas eu desenvolvi gastrite, eu desenvolvi psoríase, eu tenho crise de ansiedade. O meu corpo reverbera fisicamente toda a violência emocional que ele cometeu contra mim. Como é que essa violência também não é física? Sabe? Então, quando eu falo de violência sofisticada, são aquelas que nos roubam da gente. São aquelas que fazem com que a gente não se sinta no direito de existir. E eu sei que isso acontece com homens também, mas quanto mulheres existe essa estrutura de silenciamento. A gente começou nossos direitos chegaram muito depois de vocês. E aí fica difícil. A gente está tentando brigar por coisas que é natural para vocês. Uma mulher estar num transporte coletivo não é a mesma experiência de um homem no transporte coletivo. Existe em alguns lugares o vagão especial. E aí tem uma imagem que é muito forte, me emociona. São várias mulheres sentadas, umas estão lendo, e elas estão ali seguras. Por que elas não podem viver essa mesma experiência com homens naquele vagão? Por que não nos é dado o direito do nosso corpo não ser assediado? Porque nós estamos no mesmo ambiente que vocês, que eu digo, que os homens. Sabe? Então, assim, é muito... E aí você pensar o seguinte... Quando eu vou ao trabalho e eu uso o transporte coletivo, a minha experiência é diferente daquele homem que vai ao trabalho. Porque talvez a experiência do homem é, caramba, eu tô aqui cansada, eu tenho que chegar ao trabalho. A nossa experiência de mulher talvez eu tô aqui cansada, mas eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar atenta, alguém pode tocar em mim. Eu posso ser estuprada, eu posso sofrer uma violência sexual no coletivo, no transporte coletivo. Verdade. Não é a mesma coisa. Não. A gente já chega no trabalho com a energia consumida pelo medo. Você sai para um lugar escuro, numa rua escura, e talvez você pense, eu posso ser assaltado. Nosso medo quanto mulher, eu posso ser estuprada e morta. Sabe? Então, e aí, isso a gente fala da violência no meio da rua. Quando a gente não conversa, por exemplo, daquilo que acontece dentro de casa, né? Do estupro marital, da violência sexual cometida pelo seu marido. Como é que fica isso? Porque a gente fala de violência sexual, a gente pensa um beco escuro, à meia-noite, o grito, um homem desconhecido. E quando isso acontece dentro da sua casa, pelo seu marido, também é violência sexual, sabe? Então, é muita coisa para a gente conversar. É um assunto que não se esvazia. Acho que por isso que a proposta é o que não nos disseram. Eu estou o tempo todo perguntando, tá, Guga, vem cá, me conta, o que é que não te disseram? Ah, Andressa, não me disseram isso, isso. Alexandre, o que é que não te disseram? Ah, não me disseram isso, isso, isso. E é aí que a gente vai construindo esse grande mosaico para tentar pensar soluções plurais para esse enfrentamento de violências plurais contra mulheres plurais. Como é que eu vou chegar para mulher em situação diferente da minha e vou dar a minha forma de sair? Você entendeu? Como é que eu vou chegar e propor? Andressa, como é que você se preparou para isso? Depois que você... o casamento acabou e tal, como é que você se preparou? Eu brinco que ela é CDF, mas a gente era CDF, né, amiga? Eu acho que o espírito da CDF mora aqui e é um investimento profundo o tempo todo para continuar estudando, para continuar entendendo o que aconteceu, para continuar entendendo o que a ciência tem produzido a respeito, fazendo curso, me alimentando de gente muito ética e capacitada profundamente. Porque entre o que aconteceu e o lançamento do projeto foram alguns anos estudando. Não foi tipo, porque eu passei, vou fazer um projeto. Eu acho que isso porque eu passei, eu tenho o direito de escrever um livro, se eu quiser. Da minha experiência. Porque eu passei, eu posso fazer uma música, eu posso fazer arte, mas fazer um projeto só porque eu passei não ia ser suficiente, não para mim.
Eu passei, isso ardeu no meu coração de eu preciso conhecer outras mulheres. E eu comecei a estudar. E foram anos para alcançar a abordagem do que não nos disseram, para falar, pronto, estamos prontos para começar. O que vem pela frente? Não sei. Eu sei que eu vou continuar estudando, eu vou continuar pesquisando, eu vou continuar ouvindo mulheres. E eu vou ouvir homens também. E aí são 4 anos entregue, vivendo isso aqui com intensidade e intencionalidade. Sabe? Não foi só de... porque eu passei agora, tem um lugar de fala. Eu acho isso um pouco esquisito. Entendeu? Não. Existe um compromisso ético com essas pessoas. Responsabilidade. Eu preciso saber o que eu estou fazendo. E eu preciso buscar meios para poder saber o que eu estou fazendo. Então, acho que o que vem desde a criança, Andressa, é a vontade de conhecer histórias. Histórias de pessoas me encantam. As pessoas me encantam. Mas eu precisei parar para estudar, para entender, para ouvir instituições, para entender como as instituições trabalham, para juntar uma equipe grande de diversas áreas, para a gente fazer o que a gente faz, e tem dado certo. Olha, Alexandre Lima, acho que isso merece um brinde. Merece um Rapaz, brinde. não diga mais nada, não. Peraí. Até porque eu já tô com a boca seca aqui, mano. Eu tô Eu comi vendo tanto aí, pão ó. de queijo aqui que... Entendeu? Merece um sempre, brinde, merece um brinde. Um amigo sempre exagera no pão de queijo, mas eu trouxe aqui um São Geraldo pra gente fazer um brinde. Não, só Mais isso. cearense, né? Não só um São Geraldo, amiga. Eu trouxe um presente. trouxe 2 um gift. para a Andressa. Um para ela e Obrigada. levar para a sua ONG. Ai, obrigada. Um mimo do São Geraldo. Obrigada. Andressa. Hum. O nome da amiga é Andressa? Não. Não sabia que o nome da amiga era Andressa agora. Um Sim, brinde. vamos brindar, não? Sim, vamos brindar, claro. Vamos brindar. Um brinde com São Geraldo. Aliás, um ótimo lugar para a Andressa levar o projeto, né? São Geraldo. Falaremos com o Tiago. Falarei pessoalmente com o Thiago Caldas para levar Trate disso. essa... Deixa comigo, viu? Quando foi que eu imaginei que Guga de Castro ia falar pessoalmente do que não nos disseram? Aí eu vou aproveitar que o podcast está sendo gravado e eu tô vendo os meninos, eu vou olhar bem pra cara dos meninos aqui. Se vocês cortarem essa parte, eu vou saber, ok? Que é o seguinte, Guga de Castro dizendo que o quê? Vai falar pessoalmente do projeto e Alexandre, eu vou pedir a vinheta do Alexandre Lima falando da exposição que está por vir. Eu só saio daqui com essa vinheta. Vou Nem se colocar o preocupe. quê? Fazer o meu filho, filho, presta atenção, filho. Tô na rádio. Olha isso aqui. Vai ouvindo. Olha a moral. Andressa, você leva o teu trabalho, o teu projeto para as empresas. E aí a minha pergunta é a respeito do engajamento dos homens na hora que você vai para dentro do trabalho, do ambiente de trabalho. Quando a gente fala de São Geraldo, 800 funcionários, indo, sei lá, talvez para 1.000 funcionários, tem empresas aqui de grande porte que você também está trazendo esse projeto para dentro. E o Beach Park é uma dessas empresas. Sim, né? claro. Você está fazendo um trabalho... 2.400 funcionários. 2.400 funcionários. Você está fazendo um trabalho no Beach Park. E você mostrou para a gente, antes de a gente vir aqui para a mesa, uma foto sua lá com uns 200 homens e você lá, numa palestra que você deu. Que tipo de... Porque energia a gente sente qual é a energia que está rolando ali, né? Na hora que você está ali para ter um momento com esses homens, num ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, o que é que você recebe de volta? E aí eu estou falando de tudo, energia, engajamento, aceitação. Tem sido incrível. Aquela foto que eu te mostrei foi o primeiro trabalho só com eles, só com homens, 200 Só com homens. né? E eu lembro que eu estava num chão de fábrica e antes de começar, quando eu falo que eu sou intencional e eu sou entregue. É o meu propósito. Eu amo fazer o que eu faço porque, como eu falei lá atrás, eu tô viva, eu podia não estar, gente. E assim, no meu caso, eu não consigo pensar na possibilidade de trabalhar com outra coisa. Existe uma entrega profunda. E quando a entrega existe, a sinceridade vem junto e é tudo muito orgânico. Quando eu fui começar, a gente ia conversar sobre mitos do estupro. Não é um assunto fácil. Primeiro encontro de homens. Mitos do estupro. 9h30 da manhã, no horário de trabalho. Para a fábrica, a gente vai conversar. E eu comecei falando com eles o seguinte, eu gostaria de dizer aos senhores que hoje, quando eu vim para cá, eu pensei várias vezes na roupa que eu ia usar. Se ela estava, larga o suficiente. Se vocês iam ficar olhando para o meu corpo, se vocês não iam. Se aquilo ali estava suficiente para vocês me respeitarem. Se, de alguma maneira, aquilo ali ia chamar a atenção para mim, enquanto mulher, e não quanto profissional.
Quando eu cheguei aqui e eu vi 200 homens e só eu, a minha mão começou a suar, ainda que eu estivesse super segura a respeito do conteúdo. E tudo isso que eu estou contando a vocês diz respeito à temática que a gente vai trabalhar. Porque talvez se fosse um homem palestrando para 200 mulheres, ele não ia sentir nada disso. Ele ia colocar a roupa que ele sempre coloca, entende? E ele não ia se sentir intimidado por nenhuma mulher, talvez. E eu falei para eles, a gente vai começar um trabalho e eu não sei no que isso vai dar. Porque se eu soubesse, desculpa, não era verdadeiro, entende? Eu tenho que ir lá ouvir as pessoas. A gente vai construir isso aqui junto. E aí a gente fez esse momento com eles como um júri simulado, mas eu não vou contar, não. Agora você tem que me contratar para poder eu contar. Ai, fiz meu primeiro jabá. Olha eu, propaganda de mim mesma. A terapia tá fazendo efeito. Não vou contar como é que é o processo, mas é um processo muito legal. Quando chegou no final do ano, porque é um programa de 10 meses que a gente fez, e a gente faz de março a dezembro, quando chegou no final do ano, eu falei, eu quero agradecer a vocês. Porque esse ambiente foi seguro para mim. Vocês tornaram isso. Você fala da energia da Edico. Vocês tornaram esse ambiente seguro para mim. E se vocês tornaram esse ambiente seguro para mim, vocês podem tornar um ambiente seguro para qualquer mulher. Lembra lá atrás que você falou da bolha? Tem alguma bolha que consiga? Não tem. Mas se aquilo ali foi seguro para mim, qualquer lugar que tiver homem que esteja decidido a tornar aquele ambiente seguro para mulheres, é uma possibilidade de um ambiente seguro para uma mulher, né? E aí, quando eu terminei de falar isso, um pegou e falou assim, eu gostaria de dizer que você tornou esse ambiente seguro para a gente. A gente também, enquanto homem, se sentiu acolhido, se sentiu parte do processo, e a gente entendeu que a gente também tem responsabilidade. Então, até aqui, chega a dar medo de verbalizar isso alto, mas até aqui foi de um engajamento profundo. E aí eu lembro que nesse dia, quando eu tava saindo, teve um rapaz que durante... Ele ficava assim, olhando pra mim assim, a página todinha assim, ó. Aí eu dizia, gente, não é possível. Chegou o final do ano, esse homem, ele não foi acessado. E ele olhava e ficava assim. E ele era jovem. Então os mais velhos comigo, os mais velhos chegavam no final e diziam, minha filha, eu tô orando por você, viu? Eu digo, oh, coisa boa, coisa linda. Obrigada, minha filha, porque eu aprendi tanta coisa hoje. Eu digo, meu Deus, muito obrigada pela oportunidade da gente construir isso. E tinha esse rapaz que ele ficava assim, ó. Todinho. E eu digo, gente, eu não consegui acessar esse homem. Tô perdida. Não acessei. Na hora que eu tô indo embora da empresa, aí ele chegou e fez assim, Andressa, eu digo, eita, agora. E aí ele falou assim, você deu parabéns pra uma pessoa lá, porque nesse momento final da gente, uma mulher pediu a palavra no microfone e ela falou, olha, eu queria dizer a vocês que eu saí de um relacionamento de 9 anos. Porque eu entendi aquilo que eu passava, eu consegui dar nome àquilo que eu passava, e tem 4 meses que eu terminei essa relação, e eu terminei entendendo que eu consegui, a partir das informações que eu tive aqui, eu consegui fazer algo a favor de mim mesma. Eu falei, aí todo mundo chorou, se emocionou e tal. Parabéns e tal, nananã, que força. Na hora que eu tô saindo, ele falou, todo mundo deu parabéns pra ela lá, né? Aí eu digo, foi. Aí ele, parabéns pra minha mãe também, né? Aí eu digo, como assim a ele? Eu achava que minha mãe não tinha como se fosse minha mãe... Ele usou uma expressão muito... Não tinha vergonha na cara. Sabe aquela coisa do que as pessoas pensam de uma mulher que está em situação de violência há muito tempo? Ela não sabe porque ela não quer. Aí eu fui entendendo tudo que ela tinha passado, eu fui entendendo. E aí ela conseguiu sair esses dias. Então, parabéns pra minha mãe também, né? Eu converso muito com ela e eu digo, parabéns pra sua mãe também. Aí ele olhou pra cara, só isso mesmo. E saiu. E eu falei, ele foi acessado de alguma maneira. Ele foi tocado. Então, tem dado certo. Tem tido engajamento. Tem tido... Esse ano a gente vem com o programa em algumas empresas novas e a expectativa está sendo muito grande. É uma expectativa de mais pessoas juntas conosco, contando o que não nos disseram, para que a gente possa pensar esse mundo melhor para todo mundo. E eu queria falar das empresas. Eu queria saber quais foram as empresas, porque é legal também a gente contar que empresas estão se preocupando com o tema. Esse ano... Estou chocada. Tá aí. Achei maravilhoso. Muito bom, muito bom. Esse ano a gente vem com a 3ª edição da nossa exposição. A exposição foi o primeiro projeto do que não nos disseram. O que não nos disseram é como uma casa de projetos. E aí a gente tem a exposição, que está na 3ª edição. E esse ano vai acontecer agora, mês que vem, no MIS. Museu da Imagem do Som do Ceará. Vai ser legal, lindo. Que todo mundo convidado. Legal. Todo mundo convidado da equipe. Quando lá. 13 de abril, o lançamento. É um sábado. 13 de abril. 13 de abril. Museu da Imagem do Som. Por favor, todo mundo lá com a gente. Vai ser lindo. A 3ª edição do nosso projeto. A gente vai fazer a exposição externa, a céu aberto. A gente vai estar na sala imersiva também. Então, vai ser bem forte, bem bonito. É linda, né? Não.
quando a gente teve a reunião lá e falaram, como é que vai ser a exposição? Eu falei, eu quero a sala imersiva. Na cara de pau, tipo, a sala imersiva. E como assim? Eu digo, eu quero a sala imersiva. Se é pra Já gente levou ocupar... Maitê lá? Não, ainda não. Foi leve? Leve. Levarei. Tem uma exposição Levarei. acontecendo linda, Aves de Arribação, acho que o nome é esse. Linda, de aves cearenses e tudo mais. As crianças amam. E a gente está produzindo um conteúdo exclusivo do que não nos disseram para estar lá com mulheres nessa imersão em força. E a exposição vem a 3ª edição. E nesse ano a gente começa o programa de palestras. Então a gente trabalhou já com a Soul Energy de energia solar. Tá. A gente vem com o grupo Delfa, Aço Cearense, o Beach Park, Moda Colmeia. E tem algumas que estão ali, ó. Se tivesse mentindo, não vou falar isso, não. São Geraldo, quase. São Geraldo já fazendo com a gente. Antecipa, né? Por que não? Tiago, Tiago, tudo certo, né, já Thiago? projetei. Andressa, me diga uma coisa. A chegada da Lei Maria da Penha, que inclusive você fez, né? Tem um projeto, né? De vocês junto com a... A gente trabalha a Lei Maria da Penha na exposição, né? A gente trabalha... porque a Lei Maria da Penha, as pessoas pensam em violência só na perspectiva da violência física. A lei... Se você parar para ler a lei é considerada uma das 3 melhores do mundo. Sim. Né? É uma lei... Ela é bem didática. Ela explica o nosso papel quanto sociedade. Acho que também... Sabe, eu fui para o Beabá. Quando eu fui criar o projeto, eu fui sentar e fui ler a lei. Tem muita gente que nunca leu a lei. E ela fala que é papel da sociedade, do governo também, da iniciativa privada, de todos nós, a proteção dessa mulher. Entende? Que toda mulher... independente e aí de todos os tem direito a uma vida sem violência. E aí ela fala, em dado momento, sobre as formas de violência, entre outras. Mas ela fala lá sobre 5 formas de violência, entre outras. Eu acho muito importante esse entre outras. Porque ela lá fala sobre violência física, patrimonial, sexual, moral e psicológica. Mas tem um entre outras, dizendo o seguinte, não é só isso. Existem outras formas de violência para além dessas. E aí a gente pegou... O que não nos disseram, nós temos mulheres falando sobre outras formas de violência para além da física. São depoimentos reais, não editados. Eu fico muito orgulhosa. Eu encho o peito para poder falar sobre isso. Em tempo que tudo é editado, em que tanta coisa fake surge, os áudios das mulheres protagonistas da nossa edição são áudios crus, reais, feitos pelo WhatsApp. Olha, entende? Fantástico. Não é tipo, senta aqui agora, grava aqui comigo. E eu fico olhando pra cara dela, tipo, seu tempo acabou. Não. A gente faz a fotografia traz algum elemento ou metafórico ou o objeto mesmo que tem a ver com a história que ela vai contar. Então tem a foto de uma salete linda, os cabelos voando, um ventilador. Eu digo que a nossa Beyoncé maravilhosa, 60 anos, lindona. E no áudio você ouve Dona Salete falando, eu saí de casa com meus 3 filhos e o ventilador embaixo do braço. Mas na foto, o ventilador dela, sim, tá para ela com esses cabelos esvoaçantes. Então, o áudio não é na pressão do vem cá, grava aqui, eu vou te direcionar. Não. As pessoas vão ter acesso à sua foto. Ao lado da foto tem um fone de ouvido. Elas vão te ouvir. O que você quer que elas ouçam de você? Você tem entre 1 minuto e 2. Você pode me mandar? E no tempo delas, elas me mandam, tal qual elas mandaram, o áudio é colocado à disposição. E aí veio a nossa preocupação, desde o início, que se concretizou em ação na 2ª edição, porque a gente lançou o projeto em 2020, só ficou 12 dias exposto e veio a pandemia. Em 2022, quando a gente lançou, a exposição foi toda acessível. Eu falei para vocês assim, se alguém vai escutar o seu depoimento, mas uma mulher surda não vai escutar o depoimento. Como é que ela vai ter acesso? Interpretação em Libras e legendagem. Uma pessoa cega não vai ver a foto. Uma de baixa visão, como é que a gente vai fazer isso? Audiodescrição e fotografia tátil. Então, a gente trabalha com todas as fotografias da exposição acessibilizadas com audiodescrição, fotografia tátil, interpretação em Libras e legendagem para surdos e ensurdecidos. É para a gente ver e ouvir de diversas formas, sabe? E contemplar, democratizar a discussão com todo mundo. Como é que eu vou só fazer aquelas medidas? Gente, eu tenho muita liberdade aqui para falar, assim, pelo universo. Sabe aquela coisa de lei de incentivo à cultura, que você joga ali, mas tem gente que joga ali uma ação de medida de acessibilidade só para poder o projeto passar?
Não. A preocupação da gente é uma mulher surda Total. vai fruir da mesma forma que uma mulher que não é surda, uma pessoa cega, sabe? E aí, nessa de uma pessoa cega, a gente tem na exposição uma foto de Muriel, e como aqui nós temos pessoas videntes, eu vou fazer o movimento. Mas uma foto de Muriel, ela tem os cabelos pretos, ela é uma mulher branca, ela tá com as mãos tipo assim, e tem umas folhas assim na frente. Eu sei que tava aqui na exposição e eu ouço aqui, ó. Macho, ela parece a Iracema. Aí eu só tava só ouvindo. Macho, ela parece a Iracema. É mesmo? Deixa eu ver. E eles trocaram o fone. Porque eram 2 homens cegos conversando. E a imagem que eles formaram daquela mulher foi da Iracema. Eles formaram a imagem de uma Iracema. A imagem que a gente conseguiu construir na audiodescrição era dessa mulher linda. Macho, ela é bonita que nem a Iracema. Deixa eu ver. E aí ele coloca o fone. Entendi. Para a forma dele ver aquela mulher. Então, a preocupação da gente é que nós sejamos vistas mulheres lindas, fortes, gigantes. Porque, meu irmão, a violência acaba com a gente. A violência nos apequena. A violência nos reduz. A gente vira estatística. Eu sou mais uma mulher, sabe? É mais um número. Mais uma vítima de feminicídio. Peraí, essa mulher tem uma história. Aí vira um caso. Quando tem alguma repercussão na mídia, e aí vem uma mulher, geralmente uma mulher branca com repercussão, né? Você não vê mulheres negras tendo repercussão e acolhimento social. É uma mulher branca. Então, vem o caso e aí vira um caso. E a pessoa vira um caso. Caso fulano de tal. Caso Mari Ferrer. Vira um caso. Peraí, quem era essa menina antes disso tudo? Qual é a história dela? Para ser marcada pela violência. Então, na exposição, as fotos são gigantes. Eu levanto a mão, eu não sou muito grandona não, mas eu levanto a mão e a foto passa. São fotos de 2,20 metros de altura. Uau. Sabe? Porque a gente é gigante, a gente está viva, a gente está indo em frente. A gente está... Apesar do que aconteceu. Então... Eu tenho fotos. Como é, amigo? Eu tenho fotos da aqui. exposição? Tem. Sério? Dá pra botar, Matheus? Dá não? É, não dá pra botar, não? A TV não tá ali. Não é não? Já bem... Quer que eu mande para vocês? Não, eu tenho aqui, é por causa do coisa aí. Ah... A TV não tá PDF, mas tá nessa pasta aí. Tá na pasta, né? Uma pena. Eu queria te fazer... Qual é o... Onde é que tem pra ver essas fotos? As fotos da exposição? É. Na exposição, no caso? Não é melhor ir na exposição? Não, claro, né? Que abre dia 13 no MIS. Exatamente. 13 Pronto, de abril melhor. no MIS, todo mundo lá. E são fotos novas, são Quem fez novas as protagonistas. fotos? São 16 fotógrafas esse ano. A gente trabalhou com 10 fotógrafas em 2020, 13 fotógrafas em 2022, 16 fotógrafas em 2024. 16 mulheres fotografadas. Nessa edição são todas novas protagonistas. Então, são novas histórias, Que legal. novas mulheres, e tem sido muito emocionante. Muito emocionante. A gente fez domingo agora, a gente fez uma filmagem de um conteúdo para sala imersiva. E eu olhei para trás, era um set que, sei lá, de 15 pessoas, tinha um homem. Nosso set era majoritariamente... E é um set de filmagem, que geralmente... Né? Na fotografia, a gente tem tentado forçar esse movimento de mais mulheres fotógrafas, porque é um mercado ainda muito masculino, assim como do audiovisual. E eram mulheres. Diretora de imagem, mulher. Beijo, Camila. Nossa produtora, mulher. Jornalistas. Mulheres acolhendo mulheres. Assim, mulheres no set de filmagem. Esse movimento acontece na música. Tem, acho que um festival... Acho que, não sei se é em Minas, mas tem um festival que é só mulher no backstage, na produção, só tem mulher. Né? Não só o line-up é mulher, como também... Na produção, né? Toda a produção, todo mundo é mulher. Road, bigu, tudo, técnico de som, todo mundo é mulher. É muito doido a gente precisar disso ainda, né? De ter que Sabe? Estabelecer, né? É como a gente tem tantas amigas negras falando, caramba, eu sou a primeira mulher negra primeira... Poxa, eu tô cansada de ser a primeira em 2024, em 2022, em 2020. É muito doido ser a primeira mulher negra né? Então, assim, tá na hora da gente conseguir ocupar os espaços. Por que a gente pode ocupar o espaço? Tão simplesmente por isso. Sem precisar estar só porque vai cumprir cota. Entendeu? Mas eu sou até otimista, Andressa, porque, por exemplo, no ambiente super masculino do futebol, né? Hoje você tem uma abertura para as mulheres, não só em termos de futebol feminino, mas você tem
locutoras, jornalistas, As árbitras, as né? árbitras, as mulheres no estádio, porque quando eu ia no estádio há muitos quilos atrás, não tinha mulher no estádio. Era um ambiente extremamente machista, de homens. Quando tinha mulher, era uma ou outra, ou era uma tiazinha, né? Tinha aquelas senhorinhas, né? Hoje não, hoje vou dizer que é meio a meio, mas hoje você tem muita mulher. Então, acho que tem uma evolução, não tem, assim? Eu espero que sim, assim, são conquistas, a gente tem que celebrar as conquistas e a gente tem que estar atento ao que está faltando. Eu acho que são as duas coisas, né? Celebrar e ficar atento. E fazer esse movimento de convocação mesmo. Houve um movimento, agora há pouco tempo, de não só incentive a sua filha a ser uma jogadora de futebol, por exemplo, mas assista aos jogos, né? Pare para ver, Que é importante, dê né? a audiência para poder o patrocinador entender que isso é importante e ele possa patrocinar o evento e patrocinar e pagar tão bem quanto se paga um jogador de futebol. Não tem comparação o salário. É uma loucura. Não se compara, Né? não. Então, assim, isso, a gente está falando de futebol, mas existem outras realidades, tantas que se equiparam, de alguma maneira, a isso. Eu acho que a gente precisa evoluir bastante, celebrando... Guga é muito doido, assim, dizer que não é importante celebrar é negar tudo que foi conquistado até aqui. Mas tá longe ainda, sabe? Tá longe ainda. E eu tô falando quanto mulher, uma mulher cheia de privilégio, entendeu? E consciente disso, o tempo todo permanecendo atenta para que eu permaneça consciente, né? Mas não dá para continuar assim. Aí eu quero pegar esse gancho, porque a gente vem, por exemplo, a sociedade, ela vai se movendo muito lentamente, né? As coisas vão acontecendo de forma realmente muito lentas. Mas a gente tem hoje, para ficar no nosso campo aqui de conversa, a gente tem uma delegacia da mulher, que não existia nos anos 80, né? Acho que não tinha. A gente tem a Lei Maria da Penha, mas é tudo contenção. É tudo para conter. Não tem nada para você projetar, né? Você acha que dá para ter uma... Não vou falar esperança, não, mas dá para ter um cenário aí de que possa ser criados, ao invés de mecanismos de contenção, alguma coisa que projete um ambiente saudável, ao invés de tentar barrar a... Tentar remediar, né? Ao invés de tentar remediar. Tu consegue ver isso, Andressa? É muito doido. Eu sou extremamente esperançosa. O pessoal que trabalha comigo brinca que eu sou uma pícara sonhadora. A personagem acho que não era uma sonhadora, mas o termo, ele cai pra cima de mim. Eu sou essa pessoa que acha que vai dar certo. Que acha que as coisas têm jeito. Que tem esperança. Apesar de tudo que eu vivi, eu sou muito do... Ainda tem jeito. Vai dar certo. A Lei Maria da Penha, ela fala sobre ações de prevenção. Por exemplo, levar a Lei Maria da Penha para as escolas. Trabalhar com as crianças. Crianças que eu digo, gente, é porque, sei lá, gente de 12 anos para mim ainda é criança. Não vou nem cair no termo adolescente para adolescente. Essa coisa de trabalhar a juventude, de trabalhar a próxima geração. Então, eu acredito que trabalhar a infância com valores de equidade é muito importante. Trabalhar a infância. E aí diz respeito, por exemplo, a gente tem hoje mais filmes que tem a super-heroína, que não existia. Não. Na minha época, a gente tinha no máximo a Power Ranger rosa e a amarela e era o que a gente tinha. É o que tinha. E sabe, acho que era só isso. Meu Deus. Né? Aí surgiu o quê? A Mulan, né? Diferente, eu acho. E aí começaram a surgir outros rostos, outras narrativas para poder inspirar meninas que elas podem ser a Pequena Sereia Negra. Foi a primeira vez pra chegar gente na internet e falar: ai, meu Deus, a Pequena Sereia não pode ser negra. Gente, não existe sereia negra. Aí alguém escreveu embaixo: querido, não existe sereia? Né? Mas sabe? É demais, né? Teve um boicote. A gente tá rindo, mas teve um boicote à Pequena Sereia Negra. E, ao mesmo tempo, várias meninas negras pequenas vendo o filme falando... Agora eu também posso ser uma sereia. Porque eu podia ser a sereia. Eu, quando era pequena, eu fiz um aniversário de sereia. A Ariel era branca. E eu queria ser a Ariel. Eu era muito pequenininha. Eu imagino as minhas colegas pretas não se reconheciam naquela história. Então, nós temos uma infância a ser trabalhada. Nesse lugar de humanização de meninos e de protagonismo de meninas. Eu acho que uma adolescência ali para entender os nossos direitos. E aí acho que é algo mais intencional. O que não diz respeito a você, o corpo do outro, a identidade do outro, né? Nosso desejo de como a gente quer existir nesse mundo e se expressar. E eu não sou daquelas pessoas que acham assim, porque
Sabe assim, não dá para trabalhar com essa idade aqui, porque essa idade aqui já se perdeu. Eu acho que ainda dá para sentar. Eu acho que a gente trabalha com essa roda de conversa, na perspectiva, Alexandre, de tentar. E assim, eu tenho uma crítica, eu estava até conversando hoje de manhã com a empresa que a gente vai começar o programa. Eu, Andressa, ainda pode ser que eu mude daqui a um tempo, não tenho o menor problema com isso, mas eu ainda não consigo desenhar algo que seja, assim, a gente faz também, mas dizer que arde o meu coração, a gente vai fazer um treinamento de 8 horas, ou então dividir isso em 4 horas num dia, 4 horas no outro, e tchau, nunca mais vejo aquelas pessoas. A gente faz? Faz. Queima no meu coração aquela transformação e aquela... Não tanto quanto a possibilidade de estar ali mês a mês com aquelas pessoas, sabe? Chovendo, no molhado mesmo, um pouquinho de cada vez, e a gente... Tanto que a gente faz assim, a gente repete o que aconteceu e dá um passinho para frente. Repete o que aconteceu e dá um passinho para frente. Para poder ver se, no final das contas, a gente conseguiu assimilar alguma coisa junto. Então, eu acredito num processo de educação social, acredito na arte como instrumento de transformação social e acredito que todo mundo pode fazer alguma coisa. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Todos os setores da sociedade. Governo, iniciativa privada, organização da sociedade civil e a gente quanto pessoa. A gente quanto pai e mãe, a gente quanto filho, a gente quanto colega de trabalho, a gente quanto amigo de alguém. Existe uma questão que uma mulher em situação de violência, às vezes, ela não tem, em algum momento, com quem contar. Às vezes, por ter sido isolada anteriormente, e ela não tem para quem pedir ajuda, porque ela já não tem mais uma rede de apoio, porque esse agressor, ele queimou as pontes dessa mulher para com outras relações. Mas também tem o pós, que às vezes as pessoas esperam uma saída cinematográfica, épica, rápida, sabe? Vai lá, mulher, denuncia, sabe? Eu vou com você. E aí você fala assim, massa, mas eu não tô com coragem de hoje. Mulher, pelo amor de Deus, eu tô dizendo que eu vou com você. Existe uma diferença entre você oferecer ajuda e você impor ajuda. E, geralmente, uma mulher em situação de violência, ela perdeu a sua autonomia. Você tá entendendo? Quando vem alguém e impõe a forma dela ser ajudada, é mais uma violência que essa mulher sofre. Porque cadê a autonomia dessa mulher? Tem um trecho, gente, de um texto, eu queria até decorar, é que eu gosto de ler, eu sou do livro, aí eu levo o livro à exposição, aí eu leio no livro, é um livro de 1990, eu acho, que tem um trecho de um abrigo norte-americano, eles tinham esse, é como se fosse um cartaz de um abrigo, que tá lá. E eles dizem mais ou menos o seguinte, não diga a essa mulher o que fazer, dê a ela a opção do que ela pode fazer, deixa que ela decida. Não tome a atitude por ela. Esteja disponível para estar com ela na hora que ela tomar a atitude. Sabe? É nesse sentido de nós estamos aqui para ajudar essa mulher. Não para tornar o caminho... não para fazer com que o caminho seja dado por nós. É essa mulher, no fim das contas, que vai conseguir sair dessa relação ou não. Com ajuda. Mas é ela que faz o movimento. A autonomia. Né? Ela que consegue. E aí o nosso papel é estar ao lado e estar perto. Andressa, mas a minha amiga, já falei com ela 20 vezes, eu não aguento mais. É legítimo. Chega uma hora que a gente sofre também por estar perto de quem a gente ama e a gente vê que a pessoa não saiu daquilo ainda. Mas o meu ponto é, Andressa, ela já veio pra cá, sei lá, 10 vezes aqui pra casa e ela volta pra ele. Ela veio 10 vezes aqui pra casa, ela volta pra ele. Só diga pra ela, então, que se ela precisa sair a 11ª, ela vai ter para onde ir. Porque pode ser que naquela que você fala assim, rapaz, ela não sabe nunca mais, pode ser que naquele movimento seja a saída dela, ela não tenha com quem contar e aí ela volte. Entende? Não é um percurso linear. Não é um percurso simples. Essa mulher precisa de muita coisa. Reinserção no mercado de trabalho, às vezes, primeira inserção no mercado de trabalho, porque nunca trabalhou. Concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Cuidar dos filhos para poder trabalhar. Como é que ela trabalha e cuida dos filhos? Como é que ela vai lidar com as questões, sei lá, de crise de ansiedade que ela possa ter? Tá entendendo? Se ela tiver medo de andar no meio da rua. Eu tô falando de coisas muito, muito assim. A gente sempre fala da denúncia, do instrumento da denúncia. Aí fala sobre a independência financeira. E o que mais? É muito doloroso o pós. Porque
um conjunto de coisas e não tem, assim, não é linear, né, cara? Não é Não tem fórmula. não tem, exato, não tem, é uma... Por isso que, assim, é complicado quando tem gente na internet que aparece e fala assim, 4 formas de sair de um relacionamento abusivo. Passo 1, aí fica tchan, 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 tchan. Passo 2, tchan, 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 tchan. Passo 3. E eu fico, gente, tem gente que cobra curso. Saiba como sair de uma relação abusiva e nunca mais passar por ela de novo. Eu digo, valha, meu Deus do céu. Rapaz. Tá entendendo? Eu tô brincando aqui, mas assim, é uma questão de falta de ética, de responsabilidade e de amor ao próximo muito grande. Porque quando a gente se coloca nesse lugar de simplificar o que é complexo, a gente tá machucando pessoas. Entende? Teve uma caixinha de pergunta que a gente abriu uma vez, uma mulher respondeu assim, eu não denunciei, mas eu tô bem, eu tô livre. Eu sou covarde porque eu não denunciei? Porque a gente estava falando em contexto de denúncia. Sim. Tá. E a pergunta dela era assim, eu não denunciei, mas eu tô bem, eu tô segura, eu fui em frente. Eu sou menos mulher porque eu não denunciei? E a questão é, a denúncia é um recurso que a gente tem, conquistado a muita dor. A Maria da Penha sofreu violência, né? E a gente tem a lei por causa de toda a movimentação que houve a partir do que ela sofreu quanto mulher. É um recurso, uma conquista, e a gente estimula, sim, a denúncia. Mas por motivo A ou B, aquela mulher não denunciou. Mas ela está segura, ela está bem. É isso que importa pra gente. Sabe? O que importa é que essa mulher esteja segura. A denúncia em si, ela não vai garantir a segurança dessa mulher. Sabe? Então, a gente, quanto sociedade, tem que estar pronto para acolher. Você falou, né? É muita movimentação. É como se todo mundo precisasse abraçar essa mulher de alguma maneira. De maneira institucional, sem revitimização do judiciário. Com política pública, porque é necessário. Na sociedade civil, a gente se movimentando para criar serviços para estarem disponíveis a essa mulher. E quanto gente, quanto pessoa. Dá para a gente ser bacana. Dá pra gente parar de perguntar, e aí, mulher, o que aconteceu? Mas por que foi, hein, que ele bateu em você? Não tô nem dizendo o que foi que você fez. Mas por que foi, hein? É diferente você perguntar, o que aconteceu? Você quer me contar? De eu perguntar, mas o que foi, hein? O que foi? Tá entendendo? E criar essa escala do que é mais grave. Ah, mulher, mas não bateu? Né? Peraí. Andressa, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Pergunta. Como é que se combate o machismo nas mulheres? Como é que você conscientiza as mulheres? Porque a sororidade feminina, ela não é igual à sororidade masculina, né? A gente estava falando sobre isso, sim. É que a gente brinca que vocês têm quase um pacto inquebrável, né? Vou trazer o caso do Daniel Alves, Pronto. Né? Ótimo caso. O caso do Daniel Alves, ele mudou a versão 5. É muito doido esse caso. Eu digo doido porque ele contrariou todas as expectativas das narrativas em torno da vítima de violência. Aquela mulher não expôs o rosto, aquela mulher não se pronunciou a respeito, não criou um movimento de visibilidade para ela, e ela teria total direito de fazer o que ela quisesse com aquela dor. Se ela quisesse falar, né, da entrevista, pedir valor por dano moral, por dano, tudo que ela sofreu, ela poderia ter recorrido a diversas manifestações dos seus direitos, e ela foi o que chamam entre muitas aspas, vítima perfeita. Ela manteve só uma versão do começo ao fim, nada mudou, né? Né? Ela tinha provas e mais provas e mais provas e mais provas. E ninguém pode dizer que ela fez aquilo para aparecer. Porque ninguém sabe quem é essa mulher. É, ninguém viu certo? Nada, né? Vem o Daniel, muda de versão 5 vezes. Existe um silêncio ensurdecedor no meio do futebol. Os jogadores não se pronunciam a respeito. Não falam a respeito do assunto. Os homens não falam a respeito do assunto. E a pena que diminuiu por causa de um valor pago por outro homem. Que, por favor, eu gostaria de não falar sobre esse homem. Porque, o menino, né? O menino, falar assim, né? O menino fulano, o menino fulano nunca tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz, né? Mas, enfim, esse movimento Total. de cumplicidade masculina, que independente do que aconteça, eu vou proteger o outro, entre mulheres, a gente sente falta, sabe? A gente sente falta, muitas vezes, de encontrar acolhimento, não julgamento, entre nós, mulheres. É como se... Mulher, como é que tu não percebeu antes? Tu tá falando sério.
Entendeu? Agora não é hora. E aí, como é que a gente combate o machismo? Explicando o que é o machismo. É sentando para conversar. Entendendo como o machismo acontece, como a gente reproduz, quantas vezes a gente valida ações machistas, quantas vezes as nossas relações têm essa expectativa machista e como a gente pode tentar ser melhor quanto mulher e quanto pessoa na sociedade. Então, o meu caminho, eu venho do jornalismo. Meu mestrado é em linguística aplicada. Eu acredito na língua, na conversa, no diálogo com esse poder social. Se você sentasse com uma psicóloga, a resposta dela provavelmente é por outro caminho. O judiciário, entendeu? A minha paixão é isso aqui que a gente está fazendo. Sentar e conversar. E no caso, eu que estou falando pra caramba hoje. Mas se isso aqui pudesse se apagar, eu falo assim, gente, agora me conta vocês, como é que vocês veem isso aqui? Entendeu? O que vocês estão pensando a respeito? E trazer dado, trazer pesquisa, trazer, né, o que a ciência traz, trazer as estatísticas disso e transformar isso aqui em ação. Mas ouvindo pessoas. Porque só o dado, sem ouvir as pessoas, vira política pública ou ação feita desumanizada. Aí a gente acha que a gente está resolvendo a coisa, a gente acha que a gente está pensando na solução, mas a gente não ouviu. É a solução na nossa cabeça, de acordo com a nossa realidade, no nosso contexto, que serve para quem, além de mim mesma? Não sei. E de acordo com o número para poder prestar uma conta, né? O Juanzito tem uma pergunta para fazer. Nossa plateia tem. Andressa, você falou sobre essa questão das mulheres e do apoio das mulheres. O que é que tu acha de mães que não apoiam as filhas dentro dessa situação? Eu conheço casos de mães que estão ali olhando a violência, mas elas estão tão ali no padrão delas de machismo dentro do universo feminino e fecham os olhos para isso. Eu vou resguardar a gente quanto grupo de mulheres. Eu vou fazer um pouco do que vocês fazem geralmente, desse pacto de cumplicidade. Eu vou tentar defender as mulheres. Em que sentido? Às vezes a situação está tão enraizada, e é claro que há exceções, mas a situação às vezes é tão enraizada que essa mulher não consegue romper com o próprio machismo e não consegue defender a própria filha que está perto dela. Essa filha é quase uma continuação dela. É quase como se ela não admitisse um outro roteiro para a vida da filha, senão aquele que ela conhece. Entende? E eu acho que, nesse caso, culpar essa mãe, somente essa mãe, eu acho que a gente não pensar nessas dores e nessa construção dessa identidade de como ser mãe, sabe? Do que passar para sua filha, sem poder desconstruir esse machismo. Então, o que eu penso dessa mãe seria muito injusto, porque quantos pais, homens, não percebem as suas filhas e não acolhem suas filhas? E a gente joga para a mãe, sabe aquela coisa a mãe faz tudo o que ela faz e, nossa, ela não faz mais que uma obrigação. Aí o pai aparece, né, com a foto no Instagram e fala assim, paizão, esse é um paizão. A mãe leva o filho para a escola todos os dias. Um belo dia o pai leva e buscou a semana todo dia. Você viu aí? Entendeu? Então, assim, quando a gente pergunta qual o papel da mãe, eu acho que talvez fosse entender nosso papel quanto pais. Tá entendendo? Sem colocar essa carga que já é tão pesada em cima da gente quanto mulher, só na mãe. Eu entendi que a pergunta gira em torno dessa cumplicidade, talvez, de mulher como mulher. Mas não nos é dado, quanto mãe, a possibilidade de ser vista quanto mulher. A mãe é esperado esse lugar canonizado, gente, da perfeição. Entendeu? É um oráculo, uma coisa assim que não falha. Ela é santa, ela é muito perfeita. Sabe? Existe essa expectativa da maternidade de não falhar quando é uma outra mulher ali. E aí esse diálogo às vezes não acontece. Desse olhar de ela é minha mãe e deveria me proteger, mas também é uma mulher que está sofrendo com as amarras desse machismo e não consegue se mover a respeito. Eu não estou falando que, quanto mães e pais, nós não temos responsabilidades. Eu só estou tentando dizer que eu não posso jogar a conta só na mãe. Aí vão dizer assim, ela passou o pano. Eu vou dizer assim, então talvez eu vou passar um pano para nós mães, porque eu acho que a gente tem muito mais para conversar. E eu tenho medo do corte, e não do corte do podcast, mas do corte da conversa, ficar só nisso, e a gente não conseguir contemplar o todo. Então eu te respondi e não te respondi. Eu sei disso. Mas é porque a gente tem que conversar tanta coisa para poder falar das mães. É um lugar tão desafiador, mais do que aos pais, que
eu precisaria de mais tempo para poder desenvolver esse assunto e ser justa para conosco, mulheres. Andressa, esse papo ele é essencial, assim, o teu conteúdo ele é realmente muito... É um conteúdo forte, é um conteúdo que todo mundo precisa acessar. E aí, no sentido realmente do trabalho, na prática do teu trabalho, de levar isso para grupos. A gente falou de grandes empresas aqui, incluindo o próprio Beach Park. Mas e as empresas menores que querem ter também acesso ao teu conteúdo? De alguma forma você consegue levar isso para grupos bem menores? Ou... Eu sou muito do entre em contato com a gente que a gente dá um jeito. Né? Eu sou essa pessoa. Cara, legal. Eu sou entregue a esse projeto. Então... E como é que entra em contato com o boa pergunta. A gente tem o nosso Instagram, o que não nos disseram, tal qual a gente... O que não nos disseram. É o nosso Instagram, lá tem como falar. Tem o e-mail do que não nos disseram, @gmail.com. Pela página a gente consegue, né, falar com as pessoas. E o site está em construção. Acredito que daqui para a exposição ele vai estar pronto. É um canal. Mas eu sou muito de... Quem chega junto e fala, eu quero muito fazer isso acontecer... Ai, gente... Ele tem uma sede? Hã? Tem uma sede? Ainda não, Google. O sonho ainda é essa sede. Tem que fazer uma sede. Não, né? Cara, tem que fazer. Ajudem a gente a fazer a nossa sede. A gente tem um sonho. Colocar uma... Não, eu gostei da pressão, porque a gente pede a pressão, entendeu? A gente sonha com isso. O que não nos disseram nasceu através da exposição. A gente tem um projeto da exposição, que aconteceu aqui no Ceará. A gente tem esse projeto para rodar fora do Ceará. Então, se eu chego na Bahia, eu fotografo mulheres baianas, pelas lentes de fotógrafas baianas, porque eu entendo que os nossos traços promovem conexão, a nossa fala pode promover maior conexão. Então, por exemplo, Dona Salete fala, sei lá, a peia que eu tomei, a peia é muito cearense. Uma mulher de São Paulo pode falar, eu não sei o que é peia, eu não tomei uma peia. Entendeu? Porque a gente fica negando aquilo que a gente viveu. Total. Mas quando uma mulher ouve uma mulher com o sotaque, as palavras, né, e tem traços parecidos, eu acho que a gente pode promover maior identificação. Então, nosso sonho é rodar esse país discutindo o assunto, porque a gente sabe que o sonho maior ainda não vai ser realizado, que é de que isso não seja uma realidade. A gente trabalha para isso. A gente tem trabalho com escola, a gente tem trabalho com empresa, a gente tem trabalho para fazer livro infantil. A gente tem muito projeto para acontecer. E quem quiser sonhar com a gente, realizar com a gente, chega junto que tudo a gente dá jeito. Que bacana. Aí, galera, Andressa Meirelles. Palmas! Ô, Andressa, obrigado. Tem que fazer um podcast, né? Pô, total. Ai, gente, tu podia, não brinca comigo. Se quiser fazer um podcast, isso, conversa aqui. Não brinca com o meu coração, eu acho. Que a gente devia ter o podcast do que não nos disseram, trazendo um monte de mulher cearense massa. Super, Eu não sabia que eu podia dizer, gente. Olha, engraçado. Não, mas faça pra ontem. Isso diz muito sobre mulheres, né? Os homens conseguem vender mais o peixe. Dizem que essa questão chamam de síndrome da impostura, mas não é uma síndrome, né? Os homens conseguem mais vender o peixe, chegar junto e falar. A gente tem um pouco de dificuldade, mas a gente vai vencendo. Mas se você quiser, essa ideia do podcast é legal. Pô, o amigo dá tanta ideia boa. Pro Tirulipa eu dei um monte, né? O cara não deu nem a camisa dele. Não, mas a gente pode conversar, viu? Que a gente tem aí os canais aí. Tu segura, porque tem negócio de ficar empresariando os outros aí é 10%. Não, mas não é ela não, empresaria a equipe. Compartilha esse episódio com quem você gosta, porque esse papo é essencial. E siga a gente nas redes sociais, @podeagorapode, Instagram, Facebook, TikTok. @o que não nos disseram no Instagram. No Instagram. E tá em... A gente ainda vai ocupar as outras redes sociais. Eu sou muito analógica, gente. Aí como é que pode? A diretora do projeto, hiper analógica. Gente, eu ouço... Desculpem, né? Eu ouço podcast também, mas eu ouço rádio. Você acha que o quê, Alexandre? Continue escutando rádio. Não escutando rádio, por eu favor. sou analógica, mas a gente vai ocupar as outras redes sociais. Quem sabe o TikTok, né? E tem que ter. Tem uma juventude massa ali pra ser alcançada. Total. E é isso. Massa, obrigado, galera. Obrigado, Beach Park. Obrigado, Refrigerante de Caju São Geraldo e Fini. Tchau. Tchau.